Caríssimos irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor esteja convosco e com toda a vossa família. Quarto domingo do tempo comum. Na esteira do chamado, na esteira de se colocar como pescadores de homens, a liturgia de hoje nos apresenta o profetismo. O profetismo em Israel, essa concretização do profetismo em Jesus e o nosso chamado a sermos profetas. A primeira leitura é tirada do livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 15 a 20. É importante, no contexto desse texto, não é próximo a teofania do Sinai, mas remonta a teofania do Sinai. Qual é a teofania do Sinai? Quando Deus se manifesta, sela a aliança com o povo e o monte Sinai entra em chamas, ou seja, ele arde em chamas. E uma chama que não se consome, ou seja, o grande sinal de Deus ali se manifesta. O povo se assusta e diz o quê? Não queremos mais falar, nem ouvir o Senhor. Que Ele nos envie profeté, que Ele nos envie profetas, homens que falem em nome do Senhor, homens que comuniquem. É interessante que muitas vezes o profetismo tão exaltado não é refletido nessa nuance fundamental. Ele é fruto do não querer ouvir a Deus, do não abrir o coração a este Deus, do não acompanhar esse Senhor com desenvoltura, com coragem, com atenção, de não colocar-se diante dele como um Deus que vem ao nosso encontro, que ouve a nossa prece, que escuta a nossa súplica, que dá um passo na nossa direção. Ou seja, meus irmãos e irmãs, muitas vezes as pessoas se dispõem a ouvir os outros e não querem pegar os textos bíblicos, colocarem-se em oração e meditação diante do Senhor para ouvir o próprio Senhor, para criar essa intimidade de vida. E é importante essa intimidade de vida. Já estamos há quase 60 anos, 56 anos, se não me engano, que foi promulgada a Constituição Dei Verbo, que fala sobre a presença da palavra de Deus na vida do povo. E essa palavra de Deus nos vem para comunicar a vontade de Deus para cada um de nós. Por isso que precisamos aprender a criar essa intimidade. Nós católicos temos muito costume de ou acessarmos a palavra de Deus pela via da devoção, um terço, uma novena, um rosário, ou pela via de outros que comentam. E muitas vezes não paramos para ir direto ao texto. Eu, por exemplo, nos vídeos que produzo, me preocupo se vocês que estão aí ouvindo pararam para ler os textos bíblicos de hoje. Porque a palavra fala. E é importante ter essa liberdade para chegar-se próximo a Deus. O povo então pede esse profeta. E o livro de Deuteronômio, capítulo 18, Deus vai dizer isso. Ouçamos no número 16. O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação, do meio dos teus irmãos, um profeta como eu, e a ele deverás escutar. Ou seja, Moisés diz aquilo que o Senhor lhe transmitiu. Surgirá um profeta. E esse profeta vem comunicar a vontade de Deus para cada um de vocês. Esse profeta vem ser o sinal de Deus na vida de cada um de vocês. Esse profeta vem trazer essa vontade de Deus para cada um de vocês.
Então, se é isso que vocês desejam, vocês o terão. Mas aí Moisés exorta o povo. Exorta o povo o quê? Esse profeta vai ser saído do meio de vocês. Mas a palavra que ele terá no coração é de Deus. Aí está o detalhe. Porque depois Israel surgirá duas categorias de profetas. Se nos lembrarmos, por exemplo, do livro de Amós. Quando Amós está pregando, o profeta do rei chega para ele e diz: olha, Amós, vá pregar em outro lugar, aqui você não é bem-vindo. E Amós vai dizer a ele: eu não sou profeta, nem filho de profeta, nem neto de profeta. Eu sou plantador de sicômoro. E Deus mandou eu falar e eu vou falar em nome dele. Porque pode ser que eu ache um profeta que fale só o que eu quero ouvir. Ou aquele que fala em nome do Senhor. Então, em Israel vão surgir esses dois profetismos. Mas o profetismo verdadeiro é aquele que abre o coração para ouvir a Deus. E essa palavra proclamada pelo profeta é a palavra de Deus. Não é a palavra do profeta. Ele é o instrumento de Deus. Por isso que deve ser ouvido. Por isso que deve ter a credibilidade necessária. E ele deve ser fiel àquilo que faz. O profeta, ele não recebe a missão como um privilégio. Ele não recebe a missão como uma forma de vanglória. Ele recebe a missão como uma forma, uma vocação, um chamado de Deus para ser sinal. E ele vai e é sinal. Ele vai e comunica essa graça. Ele se coloca diante desse Senhor. Um bonito exemplo de profetismo é Jeremias, que se traveste de coisas, de cangas, disso, daquilo, exatamente para que essa profecia seja mais impactante no meio de Israel. Aí nós chegamos no evangelho de hoje, evangelho de Marcos, capítulo 1, 21 a 28. Já estamos aí 3 domingos com o evangelho de Marcos. 2 domingos, melhor dizendo. Jesus chega à sinagoga em Cafarnaum, a cidade, de Cafarnaum, e ensina. Na sinagoga, ensina as pessoas que estão em volta. Jesus veio dizer quem é o Pai. Se no alto daquele monte o povo preferiu não ouvir a Deus, mas ouvir os profetés, e esses profetés ou esses pastores de Israel não bem conduziram o povo na direção do Senhor, Jesus vem para conduzir, para falar a esse povo em nome do Senhor. E fala. Fala com autoridade, fala com novidade, fala com coragem, fala como quem conhece o Senhor tete a tete. Fala como alguém que tem uma experiência de vida com esse Senhor. A palavra de Deus, ela transforma a vida daqueles que o ouvem. Aí, meus irmãos e irmãs, é que se encontra o verdadeiro profetismo. Jesus é muito mais do que um profeta, mas ele também é profeta. Porque ele abre a sua vida para acolher a vontade de Deus e transmiti-la. Por isso que ele se coloca em oração. Não é para acalmar o ânimo ou o espírito, ele se coloca em oração para poder proferir as palavras, para poder falá-las com mais autoridade, com mais domínio, com mais capacidade. E transmitir essa palavra de forma que ela renove e transforme a realidade onde ela vai se inserir. A palavra de Deus, ela invade a realidade, ela transforma essa realidade numa nova realidade. Nesse conjunto vai existir um outro ponto. Além de anunciar com destreza, Jesus também faz o sinal. E o sinal é interessante. Vou ler para vocês o relato do sinal. Estava então na sinagoga onde Jesus estava ensinando um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir?
Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, achamos que este espírito é um ser que está por aí e que domina a minha vida e me impede. Esse espírito aqui também pode ser entendido como aquilo que me impede ou não me dá coragem ou não me dá decisão para caminhar na direção do Senhor, para dar passos como um profeta, para ser um anunciador da boa nova. Às vezes eu saio da igreja, eu projeto que eu tenho filhos e eu vou ensiná-los, eu vou mostrar o caminho de Deus para eles, tal, e quando a coisa se efetiva, eu não tenho coragem. Às vezes tem essa situação ou aquela situação e na hora de efetivar essa questão não consigo dar o passo. E por que não consigo dar o passo? Porque realmente eu me sinto preso a essa vergonha, a essa timidez, ou a isso ou aquilo. Isso são as tentações que nos envolvem e nos impedem de sermos anunciadores com coragem, com decisão, com comprometimento, com a vida toda. Sermos verdadeiros anunciadores do Senhor, da boa nova do Senhor. O sinal que Jesus faz é muito mais de calar um falso profetismo do que de tirar um espírito. Porque o falso profetismo muitas vezes destrói mais do que o profetismo constrói. Porque o falso profeta, às vezes, ele vem fantasiado de tantas propostas que eles nos conduzem para fora do caminho correto. E aí vai ser preciso todo um trabalho para reconduzir o povo de novo na direção correta. Por isso que todo homem, toda mulher que se reveste do anúncio, da missão de ser anunciador da palavra, precisa encher-se primeiro dessa palavra, deixar que essa palavra invada a sua vida para realmente o ensino ser um ensino que transforma. Não precisa fazer prodígios. A palavra transforma simplesmente ao ser pronunciada e ao ser anunciada. Não é preciso muito, mas é preciso ter um coração no Senhor. É preciso abrir-se a esse Senhor. Por isso que quando Paulo exalta o celibato ou as pessoas que não se casam, é porque elas conseguem dedicar-se mais tempo aos cuidados da coisa do Senhor. Mas hoje nós sabemos que tantos irmãos e irmãs, homens e mulheres casados, que dão um testemunho exemplar de anúncio da palavra dentro de casa, no trabalho, na vida, na igreja. Mas é preciso a coragem. É preciso deixar-se vestir desse Deus. É preciso criar intimidade com Ele. A liturgia de hoje nos chama a esse ponto fundamental. Que possamos abrir o nosso coração para termos intimidade com esse Senhor. Fique com Deus. Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. E por intercessão de São João Bosco, que você se coloque a serviço do Senhor para ser um sinal de amor e de vida no mundo. Deus te abençoe e te guarde. Por isso